E fala, e essa questão de linguagem, de narrativa, e piriri e pororó, a coisa vai piorar. Mas vai piorar muito. Porque o governo Lula, meus senhores, ele quer emplacar um novo marco regulatório para os outros, né? Lembra que você acabou de falar? Sim. Ah, não quero sanção para mim, não pode. Agora, mas ele para os outros, querido, nossa senhora, taca-lhe regulação, Marco. Taca-lhe regulação. Ele quer um novo marco regulatório para plataformas digitais e inteligência artificial para combater o que ele chama de discurso de ódio e extremismo. Eu queria saber, se for aprovado, se ele vai pegar combustão espontânea. Mas é a saber, né? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania apresentou um relatório que tem o objetivo de, aspas, favorecer um espaço digital mais democrático e seguro para a convivência humana. Fecho aspas. Como se a gente tivesse um espaço seguro nas nossas ruas. Sim. Como se os amazonenses, como se as pessoas do estado de Roraima tivessem um espaço seguro nas ruas deste estado que se diz democrático. Não, mas na internet a gente vai fazer espaço, um safe space, in English, safe space. E, abro aspas de novo, ampliar os níveis de transparência e efetivar a responsabilização por atos violentos e ameaçadores da dignidade humana. Fecho aspas. Eu acho que eles vão pegar combustão espontânea no Lula de novo, porque você falar, não vou comprar vacina só daqui 2 anos, morram por enquanto, isso é humanitário? Bom, continuando nessa notícia. Segundo o governo, o documento foi elaborado, agora sim, presta atenção. Se você está no carro, no rádio, você para o carro, porque essa informação é de impacto, tá? Esse documento ele foi elaborado por ministérios e representantes da sociedade civil, como o professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker, também o influenciador digital e conselheiro do governo federal, Felipe Neto. O ministro Silvio Almeida defendeu o documento e disse que, aspas, não existe uma sociedade democrática sem regras e sem regulação. Fecho aspas. Como se a gente não tivesse lei. Daisy, como se a gente não tivesse lei aqui no Brasil. Como se já não tivesse lei à torto e à direito, e lei sobre lei, lei debaixo de lei, lei no meio de lei, é lei para todo lado, 1000 leis cairão ao meu lado, 10 outras 1000 leis cairão ao meu outro lado, e mesmo assim eu seguirei em frente, mas cairão sob a minha cabeça mais 5.000 leis. Ele não está satisfeito. O ministro dos Direitos Humanos, que tá, aí vamos dizer assim... eu ia falar uma palavra escatológica, mas eu vou falar do Johnny Walker. Ele está keep walking, né, para a questão das pessoas que morrem com dengue. O importante é solucionar o discurso de ódio. Como? Educando para não ter ódio? Não. Acabando com o discurso. Exato. Em primeiro lugar aqui, todo meu respeito ao Dunker, que é um excelente professor, assim, mas não digo mesmo em relação ao Felipe Neto, né? Eu vou pegar o gancho aqui do que o Capês estava falando. Para início de conversa, democracia é de senso. Tu não faz uma democracia onde todo mundo pensa igual. O nome disso é outra coisa, né? Então, a gente tem que pensar diferente. Eu lembro que no último governo da esquerda, no período do último governo da esquerda, a gente já debatia o marco civil da internet, né? Essa tentativa de regulação das mídias. Eu acho que isso eu sempre falei, durante o período eleitoral do ano passado, quando me perguntavam sobre a campanha eleitoral, eu sempre falava do cuidado que a gente tinha que ter com a esquerda, porque assim que o PT assumisse a presidência da República, caso vencesse, uma das primeiras pautas seria a regulamentação das mídias. E olha o que está acontecendo, eles não descansam. Primeiro foi PL das fake news, depois eles dão um jeito, eles voltam com a pauta e aí eles tentam regulamentar Big Techs, porque o problema, ele é muito maior. O PT, ele consegue fazer uma comunicação eficiente quando ela vai através dos meios institucionais, que é o que o Capês e o Kobayashi estavam criticando. A direita, ela não consegue se mobilizar nesses meios. Então, por exemplo, quando tu vê o Congresso Nacional, a direita se perde. Tu vê uma CCJ ali, a esquerda, através dos meios institucionais, ela consegue funcionar. Aonde que a direita entra com força? Nas mídias digitais, que é onde o PT está querendo regulamentar, para dizer uma palavra mais amena, mas é um espaço que ele não domina.
A gente estava conversando aqui no último Linha de Frente em relação às lives do presidente. Eu lembro que até o Felipe me falou que não tinha sido tão tosca quanto parecia, mas a esquerda não entendeu ainda essas redes sociais. Então, por isso essa necessidade constante. A gente está no primeiro ano de mandato do governo Lula e ele só fala nisso, ele só fala em acabar com o discurso do ódio, mas quando o discurso do ódio é contra eles, é quando o discurso do ódio ele entende que não é algo que vai beneficiar ele, porque caso contrário, o discurso do ódio contra todas as outras minorias, contanto que não pegue no PT, está valendo a pena. Então é uma busca incessante por regulamentar uma área onde eles não dominam e uma área onde a direita entra. Eu não vejo nenhum outro objetivo que não seja esse. Não existe um início de ouro onde o PT queira acabar com o discurso do ódio. O discurso do ódio, eu vou reiterar que um professor da USP que falou isso, nós somos o problema e a solução do discurso do ódio. O discurso do ódio só se acaba com educação básica, com educação infantil, lá nas bases, para ensinar as pessoas a se respeitarem e acabar com essa guerra de todos contra todos. Não é regulamentando as mídias. Exatamente. E vale lembrar que a revista Veja, no ano passado, colocou o nome do Felipe Neto entre pessoas que fariam parte de uma milícia digital pró-Lula, tá? Revista Veja do ano passado. E antes disso, né, quando Lula ele foi ausentado, né, na Lava Jato, eu prefiro usar essa palavra, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: Lula foi condenado pela primeira instância, segunda instância, terceira instância. Se você não entende isso, é porque te fizeram lavagem cerebral. Quando o Janones, né, sacaneando o Rui Falcão na comissão lá da Câmara dos Deputados, falou pro Nicolas, cala a boca, chupetinha, não é? Ele ficou na rede social. Não foi nenhum deputado. Quem chamou ele de chupetinha primeiro fui eu. Quem deu o apelido de chupetinha fui eu. O mérito é meu. Eu que falei que era chupetinha. Eu que falei. Aí agora ele está sendo tratado pelo ministro dos Direitos Humanos, que está, repito, defecando e caminhando, né, para os mortos de dengue, e dizendo que quer fazer do Felipe Neto um super spreader democrático. Aquele que vai levar a palavra. Eu tenho um pouco de ranço com o Felipe. Super spreader democrático. Spread democracy. Super spread. Para quem não sabe, spread in English é espalhar. Spread. Né? Bonito, hein? Ele vai espalhar, ele vai sair espalhando democracia. E é assim, não é só o discurso de ódio que vai ser combatido, é quem financia. Porque agora esse negócio de financiar, né? Por exemplo, se eu vou numa manicure, onde isso vai chegar? Né? Aí eu faço um pix para a manicure, paguei pelo serviço dela. Ela vai lá e fala alguma bobagem, uma grosseria contra o governo, eu vou ser um financiador, né? E aí vão ter as figuras dos super spreaders, né? Vai sair o Felipe Neto, ele vai sair semeando democracia. Ele vai espalhar a democracia pelo Brasil. É um super spreader democrático. César agora. E aí, Nelson Kobayashi, você acha que vai funcionar? Peraí, Fabi. Você vai tomar o fôlego, né? Você faz uma palhaçada Isso que eu que tava pulando. Pra quem tá ouvindo no rádio, você saiu pulando aqui em volta da... Mas eu tava cantando. Deixa o pessoal acalmar. Eu não sei se esse novo marco vai ter efeito retroativo, mas poderia inaugurar com o discurso do Lula com o Maduro, já que é para dar transparência em relação a questões democráticas, em relação à defesa de dignidade de pessoa humana, já poderia começar a funcionar, tirando do ar da TV pública o discurso que o Lula fala que há democracia na Venezuela. Para começar aí. A intenção... Nelson, vai lá, você me procura. Deus que me livre. Se a intenção é favorecer um espaço digital mais democrático, seguro para a convivência humana e ampliar níveis de transparência e efetivar responsabilização, poderia começar aí. Porque quem fala que lá há democracia se torna responsável pelos efeitos, pelos impactos, pelas ações dessa suposta democracia. Isso é também. Pequeno Príncipe. Porque isso chama passar o pano. Você te tornas eternamente responsável porque cativas. Pois é. Mas tem gente que se cativa por esse discurso, que é mentiroso, é falacioso. Falacioso e que deveria já ser um objeto
dessa intenção do Ministério dos Direitos Humanos, que ficou caladinho em relação à vinda do Maduro aqui no Brasil. Bom, se tem democracia na Venezuela, é um cativeiro da democracia, né, doutor Emerson? Sem dúvida. E aí, o que você achou desta medida, dessa nova... Será que vai para frente? Tomara que não vá, né? E esse ministro dos Direitos Humanos também é uma vergonha, né? Vamos falar a verdade, é uma vergonha absoluta em todos os termos, né? Dizem que ele é jurista, mas falar que não tem regulamentação é um pouco demais, né? Sem dúvida alguma. E sem lembrar também que é capitaneado por nada mais nada menos que Manuela Dávila, né? Tem um papel preponderante aí, a gente sabe das narrativas dela, as intenções, a vocação que ela tem para deturpar e principalmente aí acabar dilacerando aí qualquer ato como esse daqui. Os meios de comunicação, né, o Jair Bolsonaro tinha... Ela devia aprender mais com o tio dela, o grande Martinho Dávila, que dizia: é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É verdade. Bolsonaro sabe explorar muito bem as redes sociais e a velocidade com que chegam as notícias, e isso trouxe um marco diferencial do controle dos meios de comunicação, que o governo acaba tendo uma certa influência, e sem dúvida alguma isso a gente espera que não prospere. Mas o que incomoda também, o Pavinato, é o papel preponderante do Congresso Nacional, né? As eleições demonstraram aí que nós tivemos 237 deputados consideráveis da direita. E como é que fica, né, o controle desse cabo de guerra aí? Então a gente atribui também uma certa responsabilidade ao próprio Congresso, que tem cruzado os braços, o Centrão tem nadado de braçada e tem feito o diferencial aí nos resultados em que o chefe do Estado da União tem conseguido aí seus objetivos, seja no balcão, né, de comércio, de negócios, seja no grito ou até mesmo em posições como essa aqui lançadas ao povo. E aí? Agora, não é um ministério... Tinha o Ministério do Amor, no 1984, do George Orwell, não tinha o Ministério do Amor? No filme 1984? Tinha. Então, era uma democracia? Faz muito tempo, 1984, né? Não, mas eu tô te falando isso aí. Tinha isso. Tá no debate, tá no debate. É um filme clássico, tá no debate. Olha, mais que a gente 86, é mais novo que a gente 86. E o Johnny Quest, aquele desenho. Então, veja só, em primeiro lugar, novamente estamos falando narrativas. Foi constituído um grupo de trabalho de pessoas técnicas, capazes, e elaboraram um relatório de 87 páginas, um relatório de enfrentamento, de recomendações de medidas de enfrentamento aos discursos de ódio. Perfeito, tá tudo bem. Agora, a partir daí, cria-se uma narrativa. Esse é o governo que combate os discursos de ódio. Quem não está com esse governo é a favor dos discursos de ódio. Isso é narrativa. A narrativa escambau também. É uma mentira deslavada isso aí. Pronto. Uma mentira. Vamos começar a dar as coisas o nome que elas têm. É uma mentira. Quando se fala narrativa, você está dizendo uma alteração da verdade. Cansei. Você já vai direto e está certo. Agora a questão é a seguinte. Nós estamos falando de discursos de ódio. Quantos são no país vítimas de preconceito, dos mais diversos preconceitos, discriminação ou os casos de maior incidência, que são os casos de racismo? Se você quer fazer um enfrentamento correto disso, pega um pouquinho dos 73 bilhões de reais que vão estourar o teto de gastos, que já está aqui na aprovação, em andamento no Congresso Nacional. Pega um pouquinho dos 9,9 bilhões de reais de emendas parlamentares. Faz um investimento nas polícias, no Departamento de Crimes Cibernéticos, na Polícia Federal, para fazer esse rastreamento, combatendo a pornografia infantil. Se você sai hoje, veja quantas pessoas não foram vítimas de qualquer tipo de discriminação, inclusive com ações violentas. Agora, eu crio um grupo de trabalho, eu já participei desse grupo de trabalho quando foi da violência do futebol. Fui chamado a Brasília no início dessa década de 2000, e é bate-papo, e pega jeton, e pega diária, e faz um estudo aqui, e volta para fazer outro estudo. É blá, 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 compra blá, uma blá, privada automática. É blá, blá, blá. Compra uma privada automática. O Brasil leva 11 anos para fazer o óbvio que podia ser feito no primeiro ano. O resto é blá, 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 é conversa. Daqui a pouco esse relatório ninguém mais lembra que existe. E ações efetivas também não. Quem se lembra agora do Yanomamis? Das comunidades indígenas Yanomamis? Parou. Yanomamis e Yanomamamás. Extraíram todo o sangue que podiam desse assunto e já esqueceram. E essa questão do desmatamento também é a mesma coisa. Então,
Vamos abrir os olhos. Esse tipo de conversa é comunicação. Comunicação. Eu quero saber o que está sendo feito na prática. Certo? É disso que eu... Porque... é engraçado. Porque temos que ouvir o povo. Ouvir o Isso, povo. vamos conversar. Aí a hora que o povo começa a falar... Não. É muito odioso. É muito ódio. Muito ódio. Como é que a gente vai curar o ódio? Vamos exterminá-los. Se alguém se excede, que responda pelo seu excesso. Exatamente. Agora, você dizer que não se pode se manifestar, você querer fechar um órgão de comunicação que tem 80 anos, com o pretexto de que 1, 2, 3, 10, 20 frases... Então, vamos pegar todas as outras que foram ditas nos 80 anos de existência. Olha, se você adota uma linha editorial... E nessa linha editorial, uma linha editorial crítica, e você faz críticas, você aponta fatos, você pede transparência, ao calar-se essa linha editorial sobre qualquer tipo de argumento falacioso e sofismático, isso põe em risco a democracia. Isso nós temos que estar atentos.